Conosco, e eu quero introduzir a palavra hoje para nós. O nosso estudo de Salmo 51. Aqui está dizendo, olha só, ao resgate do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer? Obrigada, Aguinaldo. Deus abençoe. O que isso quer dizer? As atitudes de Davi eram aprovadas por Deus. Obrigada, Nelson. Gente, muito feliz por Nelson ter subido na live. Eu tomei até um susto quando eu vi o convite dele, a solicitação dele para subir. Eu não vou subir todo mundo, senão não consigo falar, gente. Não consigo trazer a palavra. Aqueles que já caminham comigo, tá bom, Leandro? Eu vi a sua solicitação aqui. Aqueles que já caminham comigo, que eu já conheço, eu sempre subo, sempre dou uma oportunidade. Mas eu não consigo subir todo mundo. No final da live, se a gente tiver tempo, eu subo sim, tá? Se você tiver aí, em nome de Jesus, eu permito que você traga sim um louvor. E aí a gente vai te conhecer, né? Um pouquinho. Amém. Ontem, né, Maris, que você está falando sobre a palavra, né? Exatamente, olha só, ontem foi uma pregação, né? E aqui a gente faz um estudo para vocês poderem aprofundar na palavra. Então é diferente, você vai sentir diferença, mas eu tenho certeza, Sofia, tá bom, Clisma, tá joia, chamo sim. Uhum. Eu tenho certeza que você vai sair daqui alimentada pela palavra, tá bom? Então, olha só, esses salmos é um salmo, nesse capítulo, né? Nós vemos que Davi, ele sempre manteve uma proximidade com Deus. Davi sempre manteve um bom relacionamento com Deus. Amém. Então é o Leandro mesmo que eu tô falando que ele solicitou, mas eu não vou subir agora. Depois, no final, aí eu dou oportunidade, tá bom? Porém, Davi, ele teve um momento em que ele caiu em tentação e ele pecou. Deixa eu anotar aqui, Marli. Teve um momento na história de Davi que ele caiu em tentação e ele pecou, amados. Só que o que acontece? Existe uma diferença entre aqueles que pecam e aqueles que são pecadores. Então, Davi, ele não era um homem pecador. Ele pecou, mas ele não era pecador. Ele não andava no pecado. Ele pecou, ele teve um momento que ele caiu em tentação e ele pecou. E esse salmo ele vem falar sobre o arrependimento de Davi. A paz do Senhor, Marli. A paz do Senhor, Maria Francisca. Esse salmo ele vem falar sobre o dia que Davi fraquejou. Davi teve a humildade de se arrepender, de confessar ao Senhor. Isso nos mostra que às vezes, por mais que sejamos próximos do Senhor, às vezes nós vamos errar. Mas nós precisamos ter a atitude de ir até o Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Essa atitude de Davi, né, esse erro que ele cometeu, não afastou Davi de Deus. O que nos afasta de Deus é quando nós erramos, pecamos e tentamos encobrir o nosso pecado. Então, na verdade, Davi, ele permaneceu na presença do Senhor, porque quando ele pecou, ele foi ao encontro de Deus, confessou o seu pecado e pediu perdão. Exatamente, temos que pedir perdão a Deus, Marli. Temos que pedir. Então, a comunhão de Davi com Deus não foi quebrada, amados. Porque ele errou sim, ele pecou sim, mas ele voltou a Jesus, ele voltou a Deus
e pediu perdão a Deus. E nós hoje podemos voltar a Jesus e pedir perdão a Ele. Toda vez que a gente erra, é uma oportunidade que temos de renovar a nossa aliança com Deus. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês com esses salmos é que nós não precisamos ficar afastados de Deus por causa do pecado. Nós iremos errar, nós iremos pecar, nós tentamos não errar, né? Nós buscamos não errar, nós buscamos não pecar, mas quando a gente erra, nós temos a oportunidade de nos voltarmos a Deus e pedir a Ele que nos perdoe. Obrigada, Lavínia. Davi confessa os seus pecados após ter sido confrontado pelo profeta Natã. Esse é o salmo de hoje. Vamos ler? Vamos ler o salmo de hoje, amados. Lavínia, obrigada por estar aqui. Conan, seja bem-vindo. Marli. Isso, reconciliar com Deus, exatamente, Marli. Isso mesmo. Olha só esse salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Olha só, vocês estão aí, gente? Às vezes vocês ficam quietinhos. Amém, glórias ao Senhor. Aurenice, obrigada por estar comigo. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Sabe por que ele fala isso? É o Salmo 51. Amém? Salmo 51 é o que nós estamos hoje. Nós já estudamos do 1º até o 51, gente. Olha só, glória a Deus, né? Muita coisa nós já aprendemos até aqui nessa caminhada. Quem quiser abrir a sua Bíblia aí, Salmo 51. Então, olha só, sabe qual é a diferença, gente? Nós que carregamos o Espírito Santo em nós não conseguimos viver com o pecado dentro de nós. Nós precisamos confessar ao Senhor e pedir perdão, porque o pecado, aonde está o pecado, a graça do Senhor alcança, mas nós precisamos confessar, nós precisamos chegar ao Senhor e pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei. Todos os dias, gente, nós temos algum pensamento ruim, todos os dias nós fazemos algo que não agrada ao Senhor. Então, todos os dias, peça perdão pelos seus pecados. Todos os dias, peça perdão, chegue até o Senhor e fale, Senhor, olha, eu errei, eu pequei, e eu peço perdão pelos meus pecados. Marisa, muito obrigada pelo presente, tá bom? Deus abençoe grandemente. Muito obrigada a todos vocês que me presentearam, pelas conchinhas. Deus abençoe a todos. Então, Davi aqui, olha, pequei contra ti, somente contra ti, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Porque Davi, ele não se sentia bem carregando aquele pecado. Então, todos nós precisamos estar nos libertando do nosso pecado. E nós vamos nos libertar como? Pedindo perdão ao Senhor. Toda vez que você pedir perdão ao Senhor, o Senhor irá te libertar. Então, eu falo para vocês, todos os dias peça perdão. Peça todos os dias. Todos os dias nós fazemos alguma coisa que desagrada ao Senhor. Temos alguma atitude com impulso, fazemos alguma coisa, então peça perdão todos os dias. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão do que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Então, Davi, ele já estava sentindo, amados, que aquele pecado não fazia parte da vida dele, da caminhada dele. Então, ele já havia pedido ao Senhor, Senhor, tira do meu coração esse pecado, eu não quero carregar isso. Amém?
Exatamente, ele ficou aliviado. Bom dia, alma de palhaço. Deus abençoe, meu amado. Tudo bem com você? Que bom recebê-lo aqui na minha live. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, meu querido. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Meu amigo alma de palhaço. Obrigada, Nelson. Deus abençoe. Amém. Que bom ter vocês aqui. Obrigado, viu, alma de palhaço, por estar aqui conosco. Nós estamos lendo o Salmo 51, alma de palhaço. Se você tiver aí como abrir a sua Bíblia, né? Eliel, bom dia. Elielson, bom dia. Capitólio, Ademar, Márcia, Silva, todos vocês que estão chegando, gente. Às vezes eu estou lendo e não vejo vocês. Eu peço perdão, tá? Mas eu quero dizer que vocês se sintam acolhidos por nós, sintam-se recebidos por nós aqui, tá bom? Jadson, alma de palhaço, bom dia. Nelson, Márcia, Valde, Valdete, Paula, José, Maria, bom dia a todos vocês. Todos vocês estão chegando. Tani, Alain, Valdete, vou orar, Alain. Estou com 2 nomes anotados aqui, Alain e Vitória, para orar por vocês, mas no final da live eu vou orar por todos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando o Salmo 51, que fala sobre o arrependimento de Davi perante ao seu pecado, né? Davi, ele errou, ele pecou, e ele pede perdão ao Senhor e se livra do peso do pecado, né? E eu estou dizendo a vocês que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor nos livre daquele peso, para que o Senhor, retire de nós o peso do pecado. Porque nós temos hoje a oportunidade de pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ele com a sua bondade, amados, ele nos lava e nos limpa de todo pecado. E aí nós ficamos livres e renovamos a nossa aliança com Deus. Então, nós devemos sim pedir perdão por todos os nossos pecados. Davi, ele confessou ao Senhor aqui no versículo 3. Eu vou ler aqui no computador, gente, porque tá escuro aqui hoje e eu não estou conseguindo ler direito, a letra é tão pequena. Versículo 3. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então aquilo estava incomodando ele, né? Davi, ele reconhece as transgressões dele e ele diz ao Senhor: Senhor, eu estou sendo incomodado por esse pecado, me livra disso. E nós podemos fazer isso, amado. Aquilo que você cometeu, que hoje ainda fica voltando na sua cabeça, vira e mexe, volta na sua cabeça, peça perdão. Fale com Deus, fala: Senhor, me livra desse pecado, me ajuda a retirar isso da minha cabeça, né? Porque o Senhor, quando nos perdoa, ele joga nosso pecado no mar do esquecimento e ele não fica remoendo. Ah, meu filho errou nisso, meu filho errou nisso. Não, perdoou, tá perdoado, acabou. O perdão de Deus pelos nossos pecados sela ali o fim daquilo, acabou. Então não deixe de pedir perdão ao Senhor. Eis que fui moldado na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Esse versículo aqui, ele está falando sobre lá atrás, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. A partir dali, toda a humanidade já nasce pecadora. E aí, nós precisamos sim pedir perdão ao Senhor por todas as coisas, né? Nós já temos em nós uma humanidade pecadora. Está demorando a abrir ali. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra sabedoria. É necessário que o nosso pedido seja no íntimo, gente, de coração. E não que seja algo superficial,
Nós precisamos pedir que o nosso coração esteja verdadeiro diante do Senhor. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi sabia que se Deus estivesse operando sobre a vida dele, que ele estaria limpo, né? Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para o meu pecado, remove as manchas da minha culpa. Olha só, em momento algum Davi falou assim, não, a culpa foi da mulher que estava lá se exibindo, né, na janela lá. A culpa foi dela, em momento algum Davi ele tenta tirar a culpa dele do pecado, né? Ele assume o erro dele e ele vai diante do Senhor com o coração limpo, amém? Não continues a olhar para o meu pecado, renove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito forte. Por que ele fala isso? Porque toda vez que o pecado vem sobre nossa vida, contamina o nosso coração e o nosso espírito. Contamina, amados. Por mais que você pense assim, o pecado faz parte da humanidade, né? O pecado está no mundo e faz parte da humanidade. Mas o pecado, ele contamina o nosso coração. Ele contamina o nosso espírito. E isso prejudica a nossa comunicação com Deus. Então, por isso que ele foi tão enfático, e ele falou, e ele pediu, e ele repediu. Ele falou de várias formas para que Deus pudesse estar realmente lavando a alma e o espírito dele, para que o coração dele se mantivesse puro. Porque uma vez que você peca, aquilo ali, ele abre um caminho para que você peque novamente. O pecado dele foi o adultério. E toda vez que você cometeu o adultério uma vez, abre as portas para que você cometa novamente. Então nós vamos pedir ao Senhor hoje para que feche todas as portas do pecado na nossa vida, para que o Senhor hoje esteja selando todas as portas que nos levem ao pecado, para que nós possamos permanecer com o coração puro e o espírito firme. Amém? Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só que linda a oração dele. Amém, Dayana? Que bom que você está aqui, linda do Senhor. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Porque toda vez que nós somos salvos por Deus, toda vez que somos salvos por Jesus, por intermédio de Jesus Cristo, existe uma alegria que recai sobre a nossa cabeça, amados. Bom dia, Amênia, bom dia. A menina, bom dia. A menina dos olhos de Deus, bom dia. Maria José, amém, Maria José. Hoje é o dia de você voltar para perto do Senhor. Hoje nós vamos orar, vamos pedir perdão por todos os nossos pecados, assim como Davi fez. Ao final da palavra, iremos orar, iremos interceder por cada um de vocês. Estaremos saindo daqui hoje limpos na presença do Senhor, em nome de Jesus. E estaremos saindo daqui com o nosso coração puro e a nossa alma firme no Senhor. E aí nós estaremos renovando a nossa aliança com Deus. Amém? Fiquem aí, não saiam daí. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, Pai. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Olha que lindo. Aqui ele já não está pensando somente mais nele, né? Mas ele está pensando nas pessoas que irão entrar na vida dele, aqueles que irão passar pelo caminho onde ele estiver. Ele já está pensando aqui que ele fala com Deus, né? Senhor, me limpa, me purifica para que eu possa levar essa purificação para os outros que passarem perto de mim, né? Não que Davi teria esse poder, tá, amados? Mas ele estaria levando a palavra do Senhor que traria purificação para o próximo.
Perdoe-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Aleluia, está acabando, tá, gente? Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Nós já estudamos sobre isso, sobre os sacrifícios e os holocaustos. Oi, Sara, seja bem-vinda. Amanda, Alderice. Nós já estudamos sobre os sacrifícios e os holocaustos. Nos salmos passados, Deus fala que o sacrifício e o holocausto que ele deseja é que nosso coração seja sincero. Então não adiantava, né? Naquela época era costume deles, né, oferecerem ao Senhor, né, e era uma ordenança, né, da época, de eles oferecerem sacrifícios e holocaustos. Sim, existia isso. Só que Deus deixa bem claro que o sacrifício e o holocausto sem o coração sincero não valia de nada. Vocês lembram na época de Caim e Abel que eles foram oferecer a Deus o sacrifício deles? Um ofereceu com o coração, foi lá, selecionou os melhores produtos, foi lá e cuidou para que o sacrifício fosse feito com o melhor cordeiro, né, com os melhores vegetais, com as melhores frutas, e o outro pegou a sobra e levou para Deus. E Deus não aceitou, porque aquilo não foi de coração. Foi uma demonstração de que ele estava pegando qualquer coisa para oferecer ao Senhor. E assim nós devemos entender que não é qualquer coisa que nós vamos oferecer ao Senhor. Nós vamos oferecer o nosso melhor. A passagem de Caim e Abel, ela é no início da palavra do Senhor, é em Gênesis, lá no comecinho. Então, desde o início, Deus nos ensina que o que nós vamos oferecer para Ele não é a sobra do nosso dia, não é a sobra do nosso tempo, não é a sobra do seu compromisso. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora me sobrou um tempinho, eu vou falar com Deus. Não é isso que nós vamos oferecer ao Senhor. Esse sacrifício, esse holocausto, isso Deus não vai aceitar, amados. Deus nos ensina isso lá no início da palavra, lá no início de Gênesis. Então, o que nós vamos oferecer ao Senhor é um tempo de qualidade. Nós estamos hoje aqui adorando ao Senhor, nós estamos dando curtidinha na live, nós estamos compartilhando a live, nós estamos abençoando a live, nós estamos oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Nesse tempo que nós ficamos aqui, 1 hora e meia, mais ou menos, que nós ficamos aqui, nós estamos dedicando o nosso tempo a Deus. Toda vez que eu venho para a live agora, gente, eu peço ao Senhor, Senhor, que seja um tempo de qualidade, que nós possamos sair daqui crescidos, que nós possamos crescer toda vez que a gente vem para a live, que a gente possa aprender alguma coisa, que a gente possa sair daqui modificado em alguma coisa. Senhor, muda a nossa história. Toda vez eu peço isso, não só para mim, mas para vocês que estão aqui também. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo que não adianta você pegar um tempinho corrido do seu dia e falar assim, agora eu vou falar com Deus, vou louvar aqui rapidinho, vou fazer uma oração, correndo. No final da noite, quando você já está cansado, que você já está cochilando na cama, e você fala, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Amados, Deus está o dia inteiro aguardando que você venha até Ele e fale com Ele. Dedique um tempo de qualidade ao Senhor. Dê tudo que você pode nesse tempo, sabe? Dê todo o seu amor, dê toda a sua dedicação. Preste atenção no que o Senhor está falando com você agora, nessa manhã. Deus está falando que Ele aguarda que você vá em direção a Ele. Que você fale com Ele. Toda vez quando você vier para lá e fala assim, Senhor, fala comigo, eu vou estar com meu coração aberto. Porque nós não estamos aqui à toa, amados, para cumprir um protocolo, para cumprir uma obrigação. Eu não tenho obrigação de estar aqui, amados, e nem você tem. Então, que o seu tempo seja de qualidade. Que você abra seu coração para receber a palavra e fale com Deus. Fala agora aí na sua casa, em nome de Jesus, fala assim, Deus, fala comigo através da palavra.
Que eu possa mudar minhas atitudes. Obrigada, Boto. Que eu possa mudar minhas atitudes. Que eu possa sair daqui transformado. Que o poder da palavra me transforme. Porque o poder da palavra transforma, amados. Obrigada, querido. Deus abençoe. Então a palavra hoje está falando conosco. Obrigada. Obrigada, Boto surgindo das águas. A palavra hoje está falando conosco, amado. Que nós devemos pedir perdão ao Senhor, renovar nossa aliança com Deus e dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. Não vai ser aquele tempo corrido, Valéria, que você vai chegar no finalzinho da noite já cochilando e vai falar, Senhor, obrigado por esse dia. Não. Senhor, eu preciso de um trabalho, Pai. Senhor, esteja orando por mim, Jesus, esteja pedindo ao Pai por mim. Esteja, Senhor, abrindo as portas para mim, Pai. E você precisa fazer a sua parte, amados. A gente sempre fala isso. Deus não vai fazer o que cabe a nós. A nossa parte nós temos que fazer. Vou imprimir currículos, vou para a rua, vou entregar nos lugares. Eu vou acreditar que aquele currículo vai brilhar nos olhos da pessoa quando ela olhar. Porque Deus vai intervir. Quando Deus intervém, amados, as coisas acontecem. Eu estava conversando ontem com uma menina que ela congregava aqui onde eu congrego, na igreja que eu congrego. E ela, poxa, a nossa cidade é uma cidade pequena, né? Aqui é assim, entre aspas, é roça, né? E ela sempre foi estudiosa. Mas nas escolas públicas aqui da nossa cidade e tal. E ontem eu estava conversando com ela e ela falou que passou na Universidade Federal. Para passar na Universidade Federal, precisa estudar muito, precisa ter um conhecimento mais abrangente. E ela falou que ela orou muito e ela pediu muito ao Senhor. Ela falou, Sabrina, eu pedi muito e eu tenho certeza que foi a mão do Senhor que me colocou lá naquele lugar. E olha que lindo você poder, gente, contar uma história dessa, uma história real que está acontecendo hoje. Porque Deus faz maravilhas hoje, amados. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus do passado, é o Deus de hoje. O poder do Senhor não se limita, querido. O poder do Senhor não é. Ele não vai perdendo o poder, não, amado. O poder que ele tinha para abrir o mar vermelho, ele ainda continua tendo hoje. É o mesmo poder. Deus pode fazer as mesmas coisas. E Deus fala que a palavra dele fala que Jesus veio ao mundo e fez maravilhas aqui no mundo. Ele curava, né? Ele salvava. E a palavra nos diz que se nós tivermos fé, nós poderemos fazer coisas maiores do que Jesus fez, amados. Então Deus, ele nos entrega esse poder de poder falar a palavra e a palavra penetrar no seu coração, de pessoas chorarem, de pessoas viverem a palavra. Deus nos dá esse poder, querido. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. É a fé que move a montanha, não é a nossa mão. É a fé. Então, se você tiver fé que Deus vai abrir portas para você, que Deus vai abrir um lugar para você trabalhar, que não vai ser um lugar qualquer, vai ser um lugar escolhido por Deus. Olha a diferença. Olha a diferença, querido, de você entrar num lugar qualquer para trabalhar e ser maltratado, ser pisoteado, a inveja. Lá vai existir um monte de coisa, porque o humano está lá, o ser humano está lá, e onde o ser humano está, existem essas coisas. Olha a diferença de você entrar num lugar que Deus escolheu para você. Não estou dizendo que o emprego será perfeito, mas é um lugar escolhido por Deus. É um direcionamento de Deus, então coloca na mão de Deus. Não adianta a gente só se lamentar. Não adianta você falar, olha, estou tanto tempo querendo um emprego, estou sentado aqui na minha casa esperando o emprego cair na minha cabeça. Não vai, amados, não vai. Temos que entender que há necessidade de você caminhar em direção ao que você está pedindo. Você precisa caminhar, você precisa se esforçar, você precisa se qualificar. Nós que fazemos o seminário, né, para sermos pastores, se eu ficar somente sentada na minha casa assistindo aula, eu não vou chegar a lugar nenhum, amados. Se eu ficar somente parada esperando que o emprego caia na minha cabeça,
eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então Deus, ele deseja que a gente vá de encontro à nossa necessidade. Se você precisa de cura, vá ao médico, vê o que você pode fazer, tome os remédios que o médico te passou e ore ao Senhor. Ajoelhe-se perante ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que eu tenho passado, o Senhor sabe o que está cometendo a minha saúde. Faça a parte material que você precisa fazer, vá ao médico, se trate, tome os medicamentos e peça ao Senhor: Senhor, olha, eu estou aqui, eu preciso disso, me ajuda. Não fique parado, amado, não fique parado esperando a coisa cair do céu, porque você precisa fazer a sua parte. Aleluias, é isso mesmo. Vai adorando ao Senhor, fala: Senhor, eu sei que tu és o Rei dos Reis, tu tem todo o poder para fazer, Pai. O Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, Deus. Nós precisamos acreditar, meus amados. Sem a fé, não adianta a oração, não adianta a leitura da palavra, não adianta você estar na live se você não acredita na palavra do Senhor. Não adianta, querido, não adianta. Vou falar para você, você está perdendo seu tempo. Se você não tem fé, se você não acredita que Deus realmente tem poder. Olha, eu vi uma pessoa sendo curada de câncer na minha frente. Na minha frente. Nós estávamos orando por ela, nós impusemos a mão sobre ela e aquela mulher, ela caiu no chão e ela começou a vomitar um negócio preto, gente, sabe, um negócio igual um piche. Ela começou a colocar aquilo tudo para fora e ela foi curada do câncer. Amados, a doença não limita o poder de Deus. Deus tem poder para curar, sim. Deus tem poder para restaurar uma vida perdida, alguém que está metido no mundo das drogas, alguém que está caído na sarjeta, no meio do lamaçal do pecado. Deus tem poder para curar, queridos, acredite. Se Deus tem poder para curar uma doença mortal, gente, que hoje em dia é o câncer, que não se tem um tratamento para ser feito eficaz, né? A gente precisa mutilar pedaços do corpo, porque aquilo ali se espalha de uma tal forma. Deus tem poder para curar. Eu vi com meus próprios olhos. Eu estava aqui, foi na cidade onde eu moro, foi na cidade vizinha, né? Foi em Valença. E eu estava presente, eu vi, eu saí de lá impactada. Eu saí de lá, eu falei: meu Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque eu já acreditava. Mas sabe quando você vê no que você crê? Sabe assim, você acredita numa coisa, mas quando você vê, você fala: meu Deus, é real. Que coisa linda, eu já vi pessoas levantarem da cadeira de rodas, pessoas que não andavam. Então, gente, o poder do Senhor não está limitado para você. Sabe o que limita o poder do Senhor? É o tamanho da sua fé. É o tamanho do quanto você busca o Senhor. Conhecer quem Ele é, amados. Porque você às vezes quer só a bênção, quer só o milagre, né? Irmã, ora por mim. Não é pecado pedir para o outro orar, interceder, não. É legal. É para isso que existe a intercessão. Nós intercedemos uns pelos outros. Mas olha, o que você precisa é saber quem Deus é. E você vai saber através da palavra dele. É isso aqui, ó, que vai te fazer saber quem Deus é. Então, não pense que você está perdendo tempo aprendendo a palavra do Senhor. Não pense que você está perdendo tempo vindo aqui na live e ouvindo o que Deus tem para dizer. Você está aumentando a sua fé, você está fortalecendo o seu espírito para que você possa acreditar que existe um Deus e Ele está perto, Ele não está longe, Ele está ao nosso derredor, existem anjos de Deus ao nosso derredor, amado. Então, quando você pega seu currículo, você já orou ao Senhor. Estou falando disso que alguém colocou aqui, tá, gente? Eu não sei nem quem é.
mas alguém colocou, né, que está sem emprego. Quando você pega o seu currículo, coloca debaixo do braço, você já orou, já pediu a Deus, já suplicou para Ele. Você acha que Deus não quer te dar um emprego, amado? Você acha que Deus quer que você viva, né, pedindo às vezes ajuda um para o outro? Deus não quer isso, amados. Não, Deus não quer. Muitas das coisas que acontecem são consequências do que nós fazemos. Então você precisa tomar uma atitude diferente. Você precisa tomar uma atitude de força, de coragem. Eu sei que desanima. Você já saiu um dia, não conseguiu nada. Saiu o segundo dia, não conseguiu nada. Mas, amado, continue. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Exatamente. Todos nós precisamos, amado. Todos nós precisamos trabalhar. É o nosso sustento. Então, continue. Ore ao Senhor. Acredite. Fala, Senhor... O Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim. Me ajuda, não me deixa aqui suplicando, me ajuda. Pede ao Senhor, amado. Pede ao Senhor com coragem, com garra, com ousadia. Fale com Ele. Nós precisamos sim ser tementes ao Senhor, mas você pode pedir a Ele, você pode chegar e falar, Deus, olha, eu preciso trabalhar, Senhor, eu estou aqui sem emprego há quanto tempo? Me ajuda a abrir portas para mim e vai para a rua, amados. Vai distribuir seu currículo, vai mandar pelo e-mail, né? Hoje em dia tem isso, manda pelo e-mail os currículos e vai orando e vai acreditando, porque o seu tempo vai chegar, querido. Deus, Ele não quer que nós vivamos, gente, em miséria. A palavra do Senhor diz que o justo não mendigará o pão, querido. Então, acredite nisso, tome essa palavra para si, fale com Deus. Deus, a sua palavra diz que o justo não... Só que, amados, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa conhecer Ele. Você precisa servir ao Deus que você pede. Entende isso? Consegue entender? Se eu pedir para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, que eu não sei, a pessoa vai olhar e vai falar assim, ó, posso tentar. Mas ela não vai se sentir, né, motivada a te ajudar, ela não vai se sentir na obrigação de te ajudar, ela não vai se sentir, como que eu vou dizer? Tô falando de pessoa, tá, gente? Se você pedir para uma pessoa, amiga, o amigo vai falar assim, poxa, eu vou tentar para você, sabe? Tem um lugar que eu sei assim, assado, e vai começar a pensar, tem fulano também que pode te ajudar. Agora, se você pede para alguém que você não conhece, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, ó, vou tentar te ajudar, mas qual o esforço que ela vai fazer? Né? Eu quero que você entenda o seguinte, Deus não tem obrigação em fazer nada por nós, gente. Deus já fez muito mais do que nós merecemos. Quando Deus entregou seu filho na cruz, Deus estava fazendo muito mais. Não há preço que se pague para isso. Entende o que eu estou dizendo? Não há preço a se pagar. Eu posso vender tudo que eu tenho. Eu posso dar tudo que eu tenho. Não vai pagar o preço que Jesus pagou na cruz por mim. Então, não é obrigação do Senhor. Não é obrigação do Senhor fazer nada por nós. Mas é da vontade dele fazer. Consegue entender isso? Consegue entender que é da vontade do Senhor fazer aquilo que nos traz paz, segurança, aquilo que nos traz conforto. Consegue entender isso, amados? É uma diferença muito grande você achar, virar para Deus e falar assim, olha, Senhor, você precisa me dar um emprego, ou você precisa curar a minha saúde. Deus não precisa fazer nada, amados. Ele já fez muito além do que nós merecemos. Mas é da vontade dele fazer. Então, saiba pedir, saiba confiar, saiba acreditar, saiba ter fé. Amém? Gente, ficou claro isso para vocês? Coloca aí na barra de rolagem para mim, se vocês entenderam, porque às vezes você vai falar assim, olha, eu pedi durante, sei lá, olha, tem eu vou falar isso aqui novamente, né? Se meu irmão estiver aí, que ele me perdoe. Tem um pedido que eu fiz para Deus, mas, gente, eu já vinha pedindo isso a minha vida inteira. Eu já vinha fazendo esse pedido para Deus a minha vida inteira. Mesmo quando eu estava desviada, eu pedia para Deus esse pedido. Eu vou contar para vocês. Peraí. Minha boca tá muito ressecada aqui, tá muito frio, gente. Rio de Janeiro, a gente não tá acostumado com frio, não. A gente tá acostumado com calorão. Eu sempre pedi ao Senhor, mesmo estando desviada. Olha só como as coisas são. Mesmo estando desviada,
Eu pedi ao Senhor que trouxesse meu irmão de volta aos caminhos do Senhor. Mesmo estando desviada, eu sabia que o caminho correto era caminhar com Deus. Então eu já havia pedido, mas eu pedia daquele jeito, né, gente? Ai, Senhor, cuida do meu irmão e tal, né? Traga ele para os seus caminhos. Eu sempre pedi. Mas depois que eu voltei para a igreja, eu fiquei 6. Olha ele aí, esse é meu irmão, o Wilson Júnior. Eu fiquei 6 anos, amado, pedindo o ano inteiro, pedindo o ano todo por essa criatura. E eu falava, Senhor, tinha um. Meu esposo tá aí, ele sabe disso. Tinha um. Todo ano, no final do ano, eu até me emociono, como Deus é lindo. Obrigada, irmão. No final do ano, na minha igreja, a gente sempre ajoelha e a gente faz uns pedidos de oração para o ano inteiro, aquilo que a gente quer de Deus para o nosso ano. Então, assim, é uma coisa mais forte, é uma coisa mais. Como que eu vou dizer? Uma coisa onde a gente se concentra naqueles pedidos, né? E durante 6 anos da minha vida, meu amado, 6 anos, o ano inteiro orando por aquilo. Era o único pedido que não era atendido. É verdade. Olha, o que que acontecia? Eu colocava o pedido, eu pedia ao Senhor que meu irmão voltasse para os caminhos do Senhor, e ao mesmo tempo eu colocava outros pedidos para minha família, para o meu emprego, né? Aquilo que eu desejava, às vezes até coisa financeira eu colocava. E olha, eu vou dizer para vocês, amados, todos os anos o Senhor me dava tudo o que eu pedia naquele pedido. Era incrível, era incrível. O Senhor, ele concedia tudo para mim que eu pedia, menos a vida do meu irmão de volta. Sabe por quê, amados? A gente tem que entender o seguinte: eu vou pedir, Deus vai ouvir, mas a pessoa né, que tá ali naquele pedido, né, no caso meu irmão, precisava se mover. Entende a importância de você se movimentar? Entende a importância de você fazer algo para mostrar que você quer aquilo? Entende isso, Nelson? Às vezes você tem um pedido, às vezes você tem algo, Luzia, que você vai pedir ao Senhor. Só que se você não se movimentar em direção àquilo que você quer, não vai acontecer, querido. Não vai. Então, o correto é esse. É você se movimentar. Você ir de encontro ao que você precisa. Então, todo ano, os meus pedidos aconteciam porque os outros pedidos dependiam de mim. Dependia de que eu me movimentasse em direção àquilo que eu desejo. Mas o que eu pedia para o meu irmão, para ele voltar para Jesus, dependia dele se movimentar. Olha, tomar a decisão, que é a mais importante da nossa vida, aceitar Jesus. Olha aí, gente. E aí, o que Deus faz esse ano, gente? Ai, foi a coisa mais linda do mundo. Esse ano, Senhor veio de encontro à vida do meu irmão de volta. E esse pedido, né, pela vida do meu irmão, era o maior pedido que eu tinha. Era assim, não, eu vou dizer que não é que era o mais difícil, porque para Deus nada é difícil. Mas era, assim, o pedido que eu achava que era o mais impossível de acontecer. Porque as pessoas, quando se desviam do caminho do Senhor, elas andam por tantos lugares, assim como eu andei. Então a gente vê que a vida da pessoa está tão distante, a gente fala, meu Deus, esse é difícil, né? Só que Deus, quando quer, e a pessoa, quando se move, a coisa acontece. E meu irmão se moveu, olha, 28 de fevereiro, o dia da minha vitória sobre o mundo. Aleluias! É muito emocionante, Nelson. Eu me emociono muito. E sabe o presente que Deus me deu, gente? Eu vou contar para vocês. Meu irmão mora em outra cidade, é longe, é 100 e poucos quilômetros de distância. E Deus poderia ter trazido a vida dele de volta em qualquer outro lugar. Deus poderia ter trazido a vida dele de volta lá em Juiz de Fora, onde ele mora. Só que Deus me deu esse presente porque ele retornou para Jesus do meu lado, na minha frente. O pastor que estava no dia, fui eu que chamei. Então, assim, Deus honra, amado.
Deus te dá mais do que você pede. Eu só pedi para Deus para que ele voltasse. Não precisava ser na minha frente, né? Mas Deus falou assim, cara, essa menina pediu tanto. Ela desejou tanto isso que eu vou dar esse presente para ela. E ele estava na minha frente, amados. Foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão real, foi tão assim, foi tão emocionante. Nossa, eu me emociono muito com isso. Foi muito lindo o que Deus fez naquele dia. Porque você vê a pessoa recebendo a palavra, você vê Deus agindo, a atmosfera do Espírito Santo ali. Você vê a palavra penetrando e você fala, meu Deus. E naquele dia, o Senhor me presenteou com um pedido que eu já vinha fazendo na minha vida inteira. Teve muitos momentos que eu não pedia para mim, amados, que eu estava desviada. Então, a gente não tem muita força, né? Que eu não pedia para mim, que eu pedia para Ele. Durante muitos anos da minha vida eu pedi para Ele, eu falava, Senhor, traz. Eu não orava muito mais, porque eu estava desviada dos caminhos, né? Muitas outras coisas já tinham entrado na minha vida e eu não orava mais, então eu não tinha muita comunhão com o Senhor, mas eu sempre pedi pela vida dessa criatura aí, meu irmão amado, sabe? Meu amigo desde de infância, e eu sempre pedi por ele. Então eu passei uma vida pedindo por ele, amados. Foram mais de 17 anos pedindo por ele. Só que pedia sem me movimentar também muito, né? Não ia de encontro ao meu pedido. E aí esses 6 anos que eu pedi, que eu me decidi, falei, não, agora vai acontecer, Deus vai me responder. E eu comecei a pedir, eu orava o ano inteiro por ele. Lizzie sabe, Lizzie é família também, cuida da família dela, tem filhos, né? Porque meu irmão como se fosse um filho também, porque a gente não tem mais pai e mãe, né? Nós somos órfãos de pai e mãe. Então eu sou 1 ano mais velha do que ele. 1 ano ou 2 anos mais velha do que ele. Então, não tem como te agradecer. Amém. Então, assim, é como se fosse um filho também, né? Um irmão, mas você tem aquele sentimento de cuidar, né? Às vezes eu sou chata com ele, falo, Juninho já fez isso, Juninho tá fazendo aquilo, Juninho tá errado nisso. Então, assim, porque a gente também se sente responsável pela pessoa, a gente quer o bem, né? 2 anos, sem graça. Mas é isso. Deus, ele foi de encontro ao meu pedido. E quem conhece ele sabe que ele mudou totalmente. Sabe, aquela pessoa que estava aqui, olha, Deus fez uma nova criatura. Gente, nós mudamos quando o poder do Senhor vem sobre nós. Então hoje a palavra do Senhor para nós é essa: se mova em direção ao seu pedido. Se mova em direção à sua súplica. Não fique parado. Não fique parado. Vai ser necessário você fazer algo. Vai ser necessário você se movimentar em direção à sua fé. Consegue entender que você, quando você pede, você tem fé. Você está acreditando. Você está pedindo, você está acreditando que pode acontecer. Mas você precisa se movimentar em direção a isso. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir de encontro. Nós estamos falando aqui, né, do trabalho.